Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Aqui, como sempre, você já sabe, Pastor Gedeon Júnior, e que alegria estarmos juntos. Muito bem, vamos para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amados, aqui nós vemos um momento crucial na vida de Ana. Sim, aqui nós temos a narrativa muito interessante aqui. Em algum momento, algum ano, não se sabe se foi no mesmo ano dos relatos anteriores, mas o que a gente sabe aqui, ela estava em Siló, ela estava perante o templo do Senhor. E o que aconteceu? Bem, simplesmente Ana, que chorava, simplesmente chega num dia em que ela come e bebe. Ou seja, de alguma forma o marido conseguiu consolá-la e certa vez, não que designe o mesmo período de tempo do versículo 8, mas designa um crescimento espiritual na vida dessa mulher. Ela para de chorar, para de estar triste, ela toma uma nova posição e ela come e bebe. Ou seja, a sua rival já não conseguia mais todos os intentos malignos, que tinha. Ana agora já começa a viver e tem obviamente, uma possibilidade de crescimento aqui absolutamente exposta. Porque ela come e ela bebe. A rival dessa vez não conseguiu de forma tão maligna humilhá-la e tripudiá-la, de tal forma que ela não tinha mais vontade nem de comer e de beber. Não, aqui não sei se foi no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo momento do capítulo 8. Creio que não. Creio que foi em outro momento, mas também é perfeitamente possível ser no mesmo momento. Ela come, ela bebe, ela ouve o que o marido tinha dito e aproveita que Eli estava sentado no local normal onde os sumos sacerdotes estariam para vigiar todo o trabalho dos sacerdotes, a cadeira de entrada do santuário do Senhor, entenda, tabernáculo, E ela se levanta. E mesmo com a alma amargurada, ela vai e resolve nesta data específica, que não sabemos se é a mesma do versículo 8, ou se é a mesma da semana do versículo 8, ou se é uma data posterior à do versículo 8, o que nós sabemos é que ela resolve se aproximar do Senhor, e ela resolve orar, e ela resolve buscar o Senhor, e ela resolve chorar, e ela faz um voto. Sim, olha que interessante. Ela faz um voto. Ela diz: ó Senhor, se tu olhares para mim humilhação, porque é uma humilhação, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, que eu sou tua serva, mas lhe deres um filho, então eu vou entregar para o Senhor, vou devolver para o Senhor, e ele vai servir o Senhor todos os dias da vida, e na sua cabeça não passará navalha nenhuma, ou seja, o cabelo não vai ser cortado, e na barba também não passará navalha, ou seja, eu dedico a ele como nazireu para ti. Nazireu.
Interessante, né, irmãos? Interessante. Eu paro e penso, olha como a vida é, né? Chorar a vida inteira não adianta. Viver em lamúrias o resto da existência não adianta. Tem que tomar alguma posição. Ou você, diante do problema, ou você aceita o resto da vida o problema e convive e vai embora. Ou então você busca naquele que pode resolver todos os problemas de sua existência. Absolutamente todos os problemas de sua existência. Então, aqui nós estamos deixando para trás agora, em todos esses estudos, obviamente, o grande pai de Samuel, e estamos agora nos dedicando ao querido, e não somente menos importante dessa trama inteira, né? Ao querido personagem que está nesta mulher, né? Ana, que sofrimento. E eu paro e penso, será que nós aqui não teríamos uma boa razão para suspeitar o que está acontecendo no coração de Ana, né? Mesmo chorando, mesmo arrebentado, mesmo quebrado, mesmo admitindo ela que estava sendo humilhada, arrebentada, e ela olha para si, ela diz, Senhor, eu sou tua serva, eu tenho procurado servir, eu tenho procurado estar em tua presença. E isso é uma revelação muito importante, porque nos dias dela, meu amado irmão, Deus de misericórdia, a mulherada não era brincadeira. A mulherada também era responsável pela queda que Israel estava passando. Ou você pensa que era somente os homens que estavam servindo a Baal? Irmãos, essa família vive no período final do livro de Juízes. Era uma queda geral, era uma idolatria absolutamente enorme. E Ana tem coragem de, na casa do Senhor, que era o tabernáculo, perante os servos do Senhor, que eram os sacerdotes, e diante do Senhor, dizer algumas coisas e que você não vê Deus dizendo o contrário. Ela diz, eu sou tua serva. Ou seja, eu sou uma mulher que não me envolvi com Baal, eu sou uma mulher que te sirvo, eu sou uma mulher que estou em tua presença. Não é só meu marido que te serve, não. Eu também te sirvo. E aí ela simplesmente demonstra que é serva do Senhor. Se você parar e pensar, ela pede a Deus e ela diz, olha, não estou fazendo barganha contigo não, Senhor. Não é pegar uma coisa para depois fazer outra, não. Eu não estou fazendo barganha contigo. Eu estou aqui pedindo um filho. E se o Senhor me der, o Senhor pode ficar tranquilo que eu vou entregá-lo de volta ao Senhor. É muita fé, porque no momento que ela vive, mãe nenhuma estava entregando seu filho a Deus. A maioria entregava seu filho a Baal. Fora as outras malucas que entregavam seus filhos para serem queimados perante o Deus Moloque. E ela faz um voto dizendo, olha, Senhor, primeiro eu confio em ti, segundo lugar eu sou tua serva, terceiro lugar estou vivendo na tua presença, mesmo tudo estando caindo aqui, tanto à minha direita quanto à minha esquerda, eu sou tua serva. E a questão é o seguinte, me dê um filho, retira de mim esse opróbrio, retira de mim essa dor, retira de mim isso que está ruim, que está doendo, que está corroendo, que está me arrebentando, retira de mim. Sabe por quê? Porque se o Senhor me der, eu serei uma mãe diferente de todas as outras. Meu filho será um menino diferente de todos os outros. Meu filho, não obstante o momento crítico que estamos vivendo, eu vou entregar para ti, para ser alguém na tua obra, no teu ministério, no teu trabalho, ele vai te servir. Outra coisa, não vai te servir de qualquer jeito, não. Ele vai ser nazireu. Ele vai ser nazireu. Se você não se recorda muito bem dos estudos sobre nazireu, nós explicamos. Tem um estudo muito bonito sobre o nazireato e com certeza é só buscar na playlist
e você vai ter acesso, tá bom? Vai ter acesso. Agora, olha que interessante. Ele vai ser nazireu, ele vai estar em tua presença. E eu quando olho para essa mulher tendo coragem de dizer isso, eu vejo uma mulher absolutamente autêntica, forte, espiritualmente sadia e que tinha na sua mente literalmente toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Por que Ana vai ao tabernáculo pedir a Deus um filho? É óbvio, né, pastor? Porque ela confia em Deus. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá. Você sabe o que é confiar em Deus no período que ela estava vivendo? Você sabe o que é confiar em Deus na época que ela estava vivendo? Era remar contra a maré. Porque quem estava em proeminência era Baal, meu amigo. Quem estava mandando no pedaço, como diz a juventude, era Baal, era Aserá. Meu Deus, pastor, então ela era uma mulher diferenciada, sim. Por que ela vai ao templo? Porque de alguma forma ela confia em todo o testemunho histórico que ela com certeza sabia. Uai, como assim? Não entendi. Vamos devagar? Vamos lá. O que é que faz uma pessoa ir pedir a Deus algo impossível? Obviamente, se ela já tem conhecimento de Deus ter feito o impossível por outras pessoas. Então, vamos ser francos. Eu sei que o texto não diz. Eu sei que aqui eu estou especulando, mas eu posso fazer isso. Como ministro do Evangelho e como aquele que está todo dia na presença de Deus, lendo sua palavra, eu tenho esse direito. Presta atenção. Ninguém me tira do coração que essa mulher está no tabernáculo pedindo a Deus misericórdia em razão de tudo que ela conhecia. É óbvio que ela conhecia a história de Abraão e Sara. É óbvio que ela conhecia o Deus que abriu simplesmente todo o útero, todo o ventre de Sara e deu para Sara um filho com 90 anos. É óbvio que ela sabe disso. Ela vai ao local onde Deus está porque ela sabia que ali estava o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão deu a Sara um filho aos 90 anos. Isso é óbvio. E o que se falar de Isaac? Você acha que ela não conhecia a história de Isaac? Acorda. Acorda, mulher sabe de tudo. Mulher sabe de todas as notícias. Mulher é ser informado, graças a Deus. Muito mais que a gente homem. Mas é óbvio que ela sabia que Deus tinha aberto não só o ventre de Sara, mas também de Rebeca, a nora de Sara, porque não é só Sara que não tinha condições de ter filho. O filho que ela gerou, por intermédio da misericórdia de Deus aos 90 anos, Isaac, casa-se com uma mulher que também é estéril. E a Bíblia diz que ele ora 20 anos para que Rebeca tenha filhos. Isaac casou aos 40, aos 60 ele se tornou pai, depois de 20 anos de oração. Gente, ela vai ao tabernáculo porque ali o próprio Deus disse que ele estaria. E ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de Jacó, vai. Pensa comigo, faz o cálculo. Adivinha quem era estéril? E Deus simplesmente abre o seu ventre para ser abençoada. Não é só Sara, esposa de Abraão. Não é só Rebeca, esposa de Isaac. É também Raquel, esposa amada de Jacó. Sério. Raquel, esposa amada de Jacó. E olha que no caso de Raquel, você tem a irmã dela, Lia, dando filhos à vontade para Jacó, e Raquel sem dar filho nenhum. Talvez, aqui eu não tenho certeza,
Será que ela, ao pensar na história de Raquel e Lia, não se viu, não se projetou um pouquinho? Porque ela tinha Penina em casa. Eu não estou dizendo que Lia era uma esposa ruim. Penina era o inferno em pessoa, né? Vamos ser francos. Ô mulher asquerosa. A Penina era difícil, a gente já estudou essa mulherzinha. Mas eu acho que Lia poderia também trazer grandes problemas ao coração. Gente, ela foi àquele local que era o templo de Deus na época, o tabernáculo, porque ali Deus tinha prometido, e ele era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e 3 mulheres, a avó, a mãe e a filha, diríamos assim, né? Diríamos assim, as 3 mulheres simplesmente eram estéreis, e Deus deu filhos. É lógico que ela sabia de todas essas histórias e, por que não, confiar no Senhor. Gente, quando eu falo vó, mãe e filha, eu estou querendo falar em matéria de geração, tá bom? Tá? Os irmãos sabem perfeitamente disso. Então, olha que interessante. Então, veja que ela tinha, com certeza, conhecimento de que predominou no início de toda a história de Israel ventres estéreos. E que estas mulheres que tinham ventres estéreos foram abençoadas por Deus. E isso deve ter chamado a atenção de Ana. E daí, talvez a fé dessa mulher que pode ter percebido que também poderia gerar um filho e ter a mesma bênção que estas patriarcas literalmente tiveram. Na verdade, não é patriarcas, né? É matriarcas, me perdoe, ok? Mas sem nenhum problema. Pare e pense. Ela sabia. Eu não tenho dúvidas disso. Ela sabia que Deus é Deus que abria ventres. É Deus que realizava milagres. É Deus que fazia grandes prodígios. Agora, se não é isso, eu posso também pensar num outro aspecto. Ela poderia também estar pensando em toda a história que tinha aprendido, e não era uma história tão distante, né? Era uma história que passava de pai para filho, do que Deus fez no deserto, do que Deus fez ali no Egito com as 10 pragas, do que Deus realizou fazendo água jorrar de pedra, fazendo do céu cair maná e pão, fazendo codornizes vir do nada e simplesmente trazer alimento. O que ela sabia, por algum motivo ela vai àquele local e ela sabe que o Deus de Israel é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. E quando eu paro e penso nisso, a gente vê, por esses 3 versículos que acabamos de ler no início desta explanação, que a esperança de Ana estava no Senhor. Estava no Senhor. Ela tinha tanta esperança e tanta certeza de que Deus podia agir com fidelidade, com poder, com graça, com misericórdia, que ela disse, se o Senhor me dê, eu vou preparar ele para ele ser seu, para ele fazer a tua vontade, para ele ser nazireu, ele ser absolutamente seu. Eu paro e penso, né, irmãos, como Deus é. Deus olha para essa menina, Deus responde assim, né? Deus tem misericórdia dessa menina. E quando chegou o momento, Deus deu a ela o maior de todos os juízes, Samuel. O maior de todos os juízes, com certeza, foi dado a essa mulher. E foi um dos homens mais importantes na história de Israel. Interessante, né? A gente pede a Deus com humildade uma bênção e Deus vai além do que a gente pede. Deus faz mais do que a gente deseja. É só abrir o coração diante dele, é só abrir a vida diante dele, é só abrir os sentimentos diante dele.
Deus é maravilhoso. Eu te garanto, não há necessidade de você, talvez, fazer votos. Mas se você quiser fazer, faça. Agora tome cuidado, tem que cumprir. O que há necessidade é de oração sincera, porque diante de um coração quebrantado, é lógico que o Senhor se inclina e vê, estende sua mão de misericórdia e de graça. Ana pediu só um filho. Ana prometeu que devolveria ao Senhor. Deus deu a ela um dos personagens mais importantes de todas as eras de Israel. Interessante, né? Deus é esse Deus fantástico que apenas com o som da sua voz cria o mundo. É esse Senhor de todas as coisas que olha e vê e entende, discerne o sofrimento do seu povo e desce para estar com o seu povo, para abençoar o seu povo, para acalentar o seu povo. Irmãos, é incrível como na Bíblia inteira ventres que estão fechados são abertos para gerar gente muito importante. Você já pensou que quando foi necessário, Deus deu simplesmente a Abraão o seu filho, fazendo com que a promessa acontecesse? Você já pensou que Isaac aguardou e orou e teve seus filhos e a promessa continuou? Você já pensou que Jacó, por intermédio da mulher amada que não gerava, teve o filho chamado José, que simplesmente salvou a todos e salvou todo mundo na época? Gente, isso é lindo, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque é interessante como Deus revela seu amor, sempre abrindo portas onde não tem, dando graça onde não existe, fazendo chover onde é impossível. Pare e pense. Quando chegou o momento de, inclusive, nascer nosso Salvador, ele foi concebido pelo Espírito Santo, não num ventre estéril, porque Maria gerou outros filhos depois, não foi um ventre estéril, como era o ventre de Ana. Mas, mais difícil ainda, Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, provando que nada, absolutamente nada, é impossível ao nosso Deus. Então escute, eu te chamo hoje para você pensar em tudo que Deus já fez, tudo que Deus já realizou, tudo que Deus já fez na vida do seu povo, na vida de irmãos na igreja. Quantos testemunhos você tem assistido? E eu te chamo hoje a crer nele de todo o teu coração, entregar toda a tua vida a ele, entregar os teus problemas a ele. Chegue diante dele, abra a tua voz, conte a tua necessidade, diga onde está doendo. Ele te ama, ele é Senhor sobre todas as coisas e ele quer te abençoar. Crê nisso, crê nisso. Mas pastor, é impossível. Eu sei. Paulo orou. Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta, mas ele ouviu de Deus, há sempre uma resposta de Deus para a nossa vida. Irmãos, coloca uma coisa no coração. Se ele não recusou de dar a nós o filho dele para nos salvar, o que ele não faz por nós? Então ore, peça, confie, aguarde, porque a bênção sempre vem. Ou com um sim ou com um não. Mas até o não dele é uma grande bênção na vida da gente. Mas e se ele quiser te dar o sim, se ele quiser te dar o teu Samuel, se ele quiser te abençoar, se ele quiser abrir essa porta que tanto você quer, fazer exatamente isso que tanto você quer agora. Sim, está vindo na sua mente, eu sei, está vindo na sua mente algo impossível, algo que é fundamental, algo que é essencial na sua vida. Tá,
Deixa eu te avisar, diante dele isso é um nada. E ele pode ainda te dar hoje. Mas e se ele não me der, pastor? Ele continua sendo Deus, continua sendo amoroso. Se Samuel não tivesse nascido, ele continuaria sendo amoroso com Ana. Como assim, pastor? Como assim? E o maridão que Ana tinha? O maridão que Ana tinha, que era melhor do que 10 filhos. Mas sabe, se você parar e pensar, ele é tão bom, que ele além de dar Eucana para a gente, ele ainda pode nos dar Samuéis. Você me compreende? Ele pode nos dar. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus, abençoa meu amado irmão, minha amada irmã que agora estão me ouvindo. Senhor, Tu sabes o que eles necessitam, Tu sabes o que eles precisam. Vem com glória, com graça, com misericórdia, com bênção, com muita bênção agora. Vê a necessidade, supre a necessidade, vê a impossibilidade, estende as Tuas mãos. Senhor, nós sabemos que o Teu sim é maravilhoso, mas também sabemos e reconhecemos que o Teu não também é maravilhoso. Seja sim, seja não, nós já glorificamos o Teu nome, mas eu te entrego o meu irmão nas Tuas mãos. Vê agora o que ele está pedindo, vê agora o que ela está clamando e tem misericórdia, Senhor. E se for possível, se for do Teu agrado, se for da Tua vontade, traz Samuel para a vida dele, traz Samuel para a vida dela, traz essa vitória tão desejada. Mas, Senhor, se não for da Tua vontade, nós nos alegraremos, porque se olharmos direitinho para o nosso coração, já temos Eucana, já temos recursos, já temos bênção, já temos graça, já temos muito mais do que merecemos. Mas, Senhor, se Tu podes trazer Samuel, traz, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos. Amém. Meu irmão, minha irmã, um grande beijo. Obrigado pela tua companhia. Amanhã tem mais e tem muito mais. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de compartilhar com você a palavra dele. Agradeço você pela fidelidade em todo dia nos ouvir e estarmos juntos. Agradeço a minha pastora presidente Loide Ramos pela amorosa acolhida a todo esse projeto e ao ministério pelo incentivo. Então, um beijo. Lembre-se, talvez Deus te respondeu hoje. Está chegando o Samuel da tua vida. Mas se não chegar, olhe para o lado e agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque Deus já te deu Eucana. Já te deu muito mais do que você e eu merecíamos. Mas olhe, se tiver chegando Samuel, que maravilha! Se alegre, louve ao Senhor e bendiga o nome dele. Então, um grande beijo e até amanhã. E a paz do Senhor.